tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conte Sua História. E hoje com um convidado muito especial. Eu já queria trazer ele aqui há muito tempo para vocês. E eu vou falar um pouquinho da carreira dele, que começou em meados de 2008, onde ele viralizou no Orkut, dando dica de relacionamento e sedução para os amigos e para os meninos ali que não tinham muito sucesso nesse quesito. Mas hoje, gente, ele já tem aproximadamente 150 mil seguidores no Instagram, mais de 660 mil inscritos no YouTube. Deixa eu ver que eu tenho mais números. Ele é idealizador do curso Assunto Infinito, tem mais de 15 mil alunos. Gente, é muita coisa. Agora, uma coisa que ele garante é que não vai faltar assunto na hora da conquista. Então, esse cara é o cara que todo mundo já conhece, famosinho nerd sedutor. E eu vou mostrar pra vocês hoje quem é o Rafa Albano. Seja bem-vindo, Rafa, Valeu. Ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo. Fico muito feliz de tu ter aceitado, Rafa, de verdade. Mas vamos lá, o intuito do programa, gente, é mostrar um Rafa que a galera ainda não conhece, tá? Então me conta, qual foi a primeira coisa, a primeira frustração que tu teve na tua vida quando tu decidiu empreender, entrar no mundo da internet, que talvez foi lá por 2008, não sei se tu profissionalizou um pouquinho mais tarde, né? Isso. Como é que foi? Na verdade, eu comecei em 2008, escrevendo alguns artigos de maneira bem despretensiosa, assim, para os meus amigos mesmo, porque eu tinha uma certa experiência, assim, na paquera, na conquista, eu era solteiro na época, balada e tal. E aí eu comecei a escrever alguns artigos, dando algumas dicas de coisas que eu considerava importante que eles implementassem, né, no processo que eles estavam tendo ali de tentar conquistar algumas garotas e, por incrível que pareça, começou a dar resultado, né? O pessoal começou a seguir as dicas e começou a dar certo. Aí, anos depois, eu decidi criar um canal para começar isso. E eu lembro que, na época do Orkut, os meus artigos viralizavam muito. E quando eu comecei meu canal, não foi assim que começou a acontecer. Plataforma é diferente, público diferente. Então, a primeira frustração que eu tive, sem dúvida, foi assim, eu pensava que no primeiro mês eu teria 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, e não foi bem assim que aconteceu, né? Teve que ser um processo bem trabalhoso, assim. E aí eu lembro que no primeiro ano eu pensava que eu ia ter 100 mil seguidores, eu tinha 10 mil seguidores, assim, então foi bem complicado assim no começo até começar a vingar o projeto, assim. E tu teve o apoio de... Porque assim, quando a gente começa um negócio na internet, qualquer negócio, empreender, enfim, a gente sempre acha que as pessoas que mais vão apoiar a gente são aquelas pessoas que tu considera amigos, né? Que tu tem ali na tua volta. Foi assim contigo, Rafa? Então, alguns amigos mais próximos que me conheciam, que sabiam desse sucesso que eu tinha nos relacionamentos, assim, eles até me apoiaram. Porém, eu sou um cara que tem muitos amigos. Então teve muita gente que eu considerava próxima que achou muito estranho o que eu estava fazendo. Como assim? Tu vai dar dicas de sedução na internet e tal? Então foi um pouco complicado. A minha família também estranhou porque eles achavam que eu ia largar o trabalho convencional, que é o que aconteceu hoje, né? Mas eles achavam na época que eu estava começando que eu ia desviar o foco do trabalho convencional que eu tinha, que era gerente de uma construtora, para me dedicar a esse projeto na internet, que era muito difícil de dar certo, porque na época que eu comecei, bem em 2015, as pessoas ainda não entendiam como ganhar dinheiro na internet, né? Em 2015 foi onde tu profissionalizou o negócio? Não, foi quando eu comecei o canal no YouTube. Na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo em 2017, 2 anos depois. Entendi. Porra, gente, desculpa, foram 2 anos. Foram 2 anos que eu praticamente não ganhei dinheiro e mantive um trabalho que era uma jornada dupla, assim, né? Eu trabalhava como gerente de uma construtora 8 horas por dia e também criava vídeos semanais para o YouTube. E na época eu não tinha editor, eu não tinha equipe, eu não tinha roteirista, eu tinha que fazer tudo sozinho. Então eu fazia o roteiro, fazia a gravação, fazia a edição, fazia a divulgação do meu trabalho, tudo sozinho, sem ganhar nada, durante 2 anos. Gente, se te fizesse uma proposta para te trabalhar de graça por 2 anos, tu faria? Valeu a pena, Rafa? Valeu a pena. Eu falo assim, foi um processo bem difícil, foi bem trabalhoso ainda. Eu tinha ido recém morar com a minha esposa. Então assim, eu chegava em casa, em vez de curtir com a esposa, assistir um filme, assistir uma série, tinha que trabalhar de novo. Então foi bem complicado assim, mas valeu a pena. Hoje, graças a Deus, eu ganho praticamente o que eu ganhava no ano
trabalhando na consultora, eu ganho por mês no meu canal do YouTube, isso, na internet. Viu, gente? Que massa. Agora, tem uma parte da história do Rafa que eu acho muito interessante. E eu até perguntei antes isso pra ele, porque eu não tinha entendido ainda. Mas logo no início da tua carreira, tu trabalhava, tu se apresentava ali no YouTube de máscara. Isso. Ninguém conhecia o Rafa Albano, as pessoas conheciam o Nerd Sedutor. Isso. Que eram duas digamos assim, figuras diferentes, né? Isso. Conta pra gente, Rafa, por que era assim? Porque eu sempre pensei assim, ó, quando o pessoal começava a te chamar de V ali nos comentários, se vocês forem ver no Instagram dele, tá ali, o V sempre me ajudou. Alguns me chamam até de Vicente. Então, e aí eu fiquei, gente, mas por quê? Aí eu fui ver uns vídeos antigos do Rafa lá e tal, e eu vi ele de máscara. Aí eu pensei, será que era por medo de julgamento dos outros, sabe? Por vergonha de aparecer, enfim. Então, na verdade, tem muita gente que pensa, pô, dá dica de sedução, mas tem vergonha de aparecer. Não era isso. Na verdade, eram 3 propostas, 3 motivos de eu usar a máscara. Primeiro motivo era a questão que eu tinha um trabalho convencional antes, né? Então eu tinha muito medo de repente, perder negócios lá da construtora por conta desse trabalho extra, porque eu não sabia como ia ser o julgamento das pessoas. Até porque com tem muito relação tabu a isso. no assunto da sedução, né? Exato. Tem muito tabu. Então, às vezes, eu pensava assim, pô, se a esposa de um cliente meu, até mesmo uma cliente minha, visse o meu trabalho na internet, poderia interpretar de maneira errada e eu poderia perder um negócio, prejudicar os negócios da empresa. Então eu pensava assim, bom, eu vou usar máscara durante um tempo para ver como vai ser a receptividade das pessoas com relação ao meu trabalho. Segundo, era uma estratégia de marketing também, porque eu prometi que quando eu completasse 100 mil seguidores, isso aconteceu mais ou menos 2 anos e meio depois, eu tiraria a máscara e eu revelaria o meu rosto. Que massa, né? E o terceiro motivo é porque eu queria que as pessoas escutassem as minhas dicas sem julgar a minha aparência, ou falar, esse cara é bonito, por isso que dá certo pra ele, ou esse cara deve ser rico, por isso que dá certo. Não, de máscara as pessoas escutariam as dicas e colocaria em prática sem muito julgamento. Sem um julgamento. Assim. É porque é uma coisa, gente, que atrapalha a nossa vida, né? O julgamento alheio. Isso tem em todas as áreas, mas assim, olhando agora para a área da sedução, que é o teu trabalho hoje, Rafa, eu imagino que deve ter sido muito complicado, principalmente no início, porque tu, homem, vai falar de sedução, entendeu? Tipo, o que ele pensa que é? Tu deve ter escutado isso, né? Sim. Quem ele pensa que é para falar de sedução? Tá se achando para falar de sedução? Tu escutou esses comentários? Sim, eu escutei, mas se a gente parar pra pensar assim, olha só, hoje a gente vive numa sociedade que as mulheres constantemente reclamam do comportamento dos homens, muitos homens machistas, possessivos, ciumentos, homens que não sabem se comportar num ambiente de festa, de balada, assim, homens que não sabem conversar, os relacionamentos cada vez mais frustrados, as pessoas reclamam dos relacionamentos. Por que não poderia ter alguém que ensina essa parte de relacionamentos e conquista da forma correta? Porque assim, se existe o errado, existe o certo. Existe o certo. E existe um padrão de comportamento que dá mais resultado. Então eu comecei a me dedicar, estudar isso muito, né, através de livros, às vezes de psicólogos, às vezes livros de pessoas que trabalham com isso, tanto aqui do Brasil quanto de fora, e comecei a me especializar nessa área. Então assim, hoje não existe nenhum conteúdo sobre sedução que eu não tenha estudado, nenhuma teoria, inclusive já comecei a até desenvolver minhas próprias teorias que tem a ver com emoção e tal, que isso que gera conquista, né? Então comecei a me dedicar para trazer um conteúdo bem diferenciado para isso, por isso que deu certo, assim. Que massa. E assim, o Rafa, ele fala de sedução, gente, mas uma coisa, eu acompanho ele no Instagram, tá? E uma coisa que eu curto muito no trabalho dele é porque assim, as pessoas têm o tabu na sedução, mas a sedução é o puro relacionamento, né? E relacionamento humano, então de seres humanos, e eu acho isso muito interessante, porque eu trabalhei com vendas também por 8 anos. Sim. E eu sempre curti muito entender o que a outra pessoa tava tentando, tipo, me passar, ou o que ela tava pensando, ou o que ela tava querendo me esconder. Exato. Entende? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas o corpo diz outra. É isso então mesmo. essas coisas eu queria tentar entender, e aí eu estudava também a parte do comportamento humano. E quando eu vejo teu conteúdo, Rafa, fica muito claro que é sobre isso, entendeu? A sedução é o puro comportamento. Eu acho assim, ó, uma coisa bem bacana da gente falar é que sedução não é só você conquistar outra pessoa para ter um relacionamento amoroso. Existem relações de negócios, existem relações de amizade, e você aprender um pouco sobre como se comportar, como deve ser a sua postura, a sua comunicação, a sua inteligência emocional,
você vai ter resultado positivo em todos esses âmbitos, de todos esses relacionamentos, sabe? Então assim, eu melhorei meu relacionamento amoroso por conta desses estudos que eu fiz, mas também melhorei meus relacionamentos de negócio, também melhorei muito as minhas amizades, sabe? Eu vejo que as pessoas hoje, elas romantizam muito essa questão de ser sozinho. Ah, não, eu não quero me relacionar com ninguém. Você provavelmente vai estar perdendo oportunidades se você optar por esse lado, entendeu? Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos nos relacionar para ser felizes. As famosas tribos, né, Rafa? A gente sempre busca isso, pessoas que a gente se identifique e que a gente compartilhe dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, princípios, valores, enfim, coisas que façam a gente se conectar. Gente, nós somos seres humanos, então... Tem estudos que dizem que pessoas que se relacionam com outras pessoas, com muitas outras pessoas, são mais ricas, são mais felizes e até são mais saudáveis, porque o ato de você conviver com outras pessoas, você acaba aumentando o seu nível de anticorpos no seu organismo, então você vai ficar mais resistente a doenças. Então, que legal, não sabia disso, não sabia disso. E agora me diz uma coisa, Rafa, eu sou bem curiosa para saber os perrengues, né? Porque assim, a parte bonita todo mundo vê. Todo mundo vê o trabalho pronto, nananã. E eu sei que tu tem muitos alunos. Tem alguma coisa que tu passou na tua trajetória que tu pensa assim, gente, naquele momento tu se viu perdido, mas depois tu, porra, isso aí foi lição? Tem algum ponto? Então, assim, sobre perrengues, assim, sempre tem, né? A gente, como eu disse, no começo era um trabalho duplo, sem ganhar dinheiro, produzindo tudo, né? Teve muitas pessoas que se aproveitaram, assim, tipo assim, eu tive que fazer parcerias e pagar, além de não ganhar dinheiro, eu tinha que pagar para aparecer em alguns lugares, para conseguir visibilidade, porque as pessoas não queriam divulgar o teu trabalho de graça, mesmo sendo um trabalho que ajuda tantas pessoas. Sim. Então isso eu lembro, assim, de ter que ralar para conseguir um espaço para mostrar o meu trabalho. Mas, e questão assim de perrengues com alunos, assim, eu nunca tive, porque eu sempre ensinei coisas relacionadas às minhas próprias experiências. Então eu nunca disse assim, ó, isso é certo, isso é errado. Não é assim, eu te ensino uma forma mais adequada de você agir, sabe? Então assim, nunca fui tipo... as mulheres são as que mais seguem o meu trabalho, assim, gostam muito, assim, sabe? Então, nunca tive, assim, uma pessoa que diz, ó, esse cara tá fazendo coisa errada. Não, sempre a galera olhou pelo lado positivo, assim. Então, sempre teve julgamento, mas é só aquele primeiro julgamento. Depois que conhece ou que conversa comigo, vê que o trabalho é de extrema importância, assim. E é uma coisa que tu leva a sério, né? Não é uma brincadeira, né, Rafa? Porque tu ensinar relacionamento para as pessoas é muito sério. Porque da mesma forma que tu pode ensinar coisas boas, tu pode ensinar coisas ruins e levar aquelas pessoas a tomar decisões ruins. E querendo ou não, eu sou muito ligada a traumas, né? Tipo, eu gosto muito porque quando eu converso com pessoas e eu entendo a forma como elas pensam ou me julgam, assim, eu consigo entender também um pouco mais dos traumas que elas tiveram durante a vida delas. Então, pra mim, isso é uma coisa, assim, de muita importância a gente levar em consideração, porque quando tu ensina algo ali sobre relacionamento, tu pode gerar um trauma naquela pessoa também. Sim. Né? Uma coisa que eu falo, assim, ó, é o paradoxo do julgamento. Isso foi até um tema de uma palestra que eu fiz uma vez. A gente tem que entender o julgamento das outras pessoas com relação ao que a gente faz. Porque eles estão analisando baseado numa superfície do que eles sabem. Então, as pessoas que me julgaram no começo, pô, esse cara tá ensinando sedução, eles não sabiam qual era o meu projeto, eu não sabia qual era a minha pretensão de negócio, eles não sabiam que eu tinha um plano. Então, eles estavam julgando baseado no que eles viram. Como que eu vou dar importância para um julgamento de uma pessoa que não sabe nem 10% do meu projeto? Ela não sabe, então por isso que ela está julgando. Sabe? E da mesma forma, eu tenho que diluir o meu julgamento com relação às coisas das outras pessoas, porque é natural do humano a gente julgar. A gente julga em milésimos de segundo quando a gente olha para uma pessoa, sabe? Mas você diluir aquele julgamento e você dar uma oportunidade da pessoa apresentar e falar, você vai estar... É como se você estivesse destruindo muros entre esse relacionamento, sabe? Então eu sempre falo isso, assim, a gente tem que entender o julgamento dos outros, não tem que levar em consideração. Se eu fosse levar em consideração, não estaria ganhando tanta grana quanto eu estou ganhando hoje, não estaria fazendo tão bem para as pessoas quanto eu faço hoje, porque muitas pessoas olharam e falaram, cara, isso é loucura, o cara, olha o que ele está fazendo na internet, sabe? E hoje são as mesmas pessoas, tipo, teve amigos meus que me julgaram,
que falaram que era loucura e depois tiveram problemas no relacionamento e vieram tirar dúvidas comigo, sabe? Que massa! Então acaba sendo bem gratificante, assim, nessa parte. E até sobre o julgamento, Rafa, o que as pessoas acham sobre sedução, ela não fala sobre o que tu faz, né? Fala muito sobre a experiência de vida dela, né? Nível de consciência, o nome disso. Exatamente. A pessoa, às vezes, ela olha para esse tema e ela pensa, nossa, coisa mais besta ensinar isso, mas é porque o nível de consciência dela não sabe, ela não sabe nem o que pode aprender. Eu costumo falar assim muito para as pessoas, para os meus alunos que confiam e compram os meus treinamentos, por exemplo. Cara, é um baú do tesouro. Tu só vai saber o que tem dentro quando tu olhar e tu vai olhar aquele tesouro e vai dizer, meu Deus, e se eu não tivesse abrido esse baú, se eu não tivesse ido atrás desse tesouro, eu não saberia o que tem dentro, eu não saberia o que poderia me proporcionar. Então assim, tem milhares de depoimentos dos meus alunos, tu vê que eu posto no Instagram, milhares de depoimentos dos meus alunos que falam assim, pô, melhor coisa que eu fiz na minha vida, aprendi coisas que, cara, dificilmente aprenderia ou teria que ralar muito. Porque, como eu disse, eu passo a minha experiência. Então, eu acabo passando para eles a experiência das coisas positivas que eu passei e que dão resultado e também as experiências das coisas negativas que eu passei para eles não precisarem passar. Entendi. Sabe? E então, teve alguma situação, não, né? Um momento da tua vida que tu mais teve medo de agir, tipo algo que possa até ter te paralisado em algum momento? Ou tu sempre foi desenroladão e bora? Então, assim, eu sempre fui de iniciativa, assim, de fazer, de testar. Então, assim, eu já testei outros negócios que não deram certos. Eu tentei ser jogador de pôquer online, tipo, até durante um tempo deu certo, mas depois não deu mais. Eu tentei empreender em negócios de marketing, divulgação e tal. Também não deu muito certo, mas então assim, a gente tenta as coisas. Nesse meu trabalho atual sempre foi um crescimento progressivo, assim, sabe? E aí, quando a gente vê que dá certo, a gente se incentiva mais em a motivação diária, né? A motivação diária. E tem alguma coisa, Rafa, que tu faz diariamente para manter a disciplina e os teus hábitos? Porque assim, quando as pessoas elas começam a empreender em qualquer ramo, uma das maiores dificuldades é manter a disciplina, porque não tem ninguém te cobrando diariamente para fazer isso. É uma falta de vergonha na cara, né? Mas não tem, gente. E isso acontece muito. Eu conheço muita gente que está iniciando na vida empreendedora. E eu até comentei num outro programa isso, né? Quando tu era CLT, tu acordava às 5 da manhã. Quando tu é empreendedor, tu acorda às 10. Por quê? Qual é a diferença, sabe? Por que tu te dedica tanto pro sonho de uma outra pessoa e nem tanto pro teu? É verdade, isso acontece bastante. Assim, eu nunca fui muito disciplinado, tá? Eu nunca fui um bom aluno na escola, nada do tipo. Mas, por incrível que pareça, entra naquele velho clichê da gente fazer o que a gente gosta. E eu sempre gostei de fazer isso. A prova disso é que eu fazia 2 anos sem ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu gostava do comentário das pessoas, de ver que aquilo estava ajudando. Então eu sempre fiz com o propósito de ajudar. Coincidentemente, comecei a ganhar dinheiro com isso, mas foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E uma regra que eu ponho assim, que até um pouco da culpa dessa regra, ou do mérito dessa regra que eu criei, é por conta do engajamento das redes sociais, né? Se você para de postar, seu engajamento cai. Então você acaba meio que colocando essa regra de, pô, toda semana eu tenho que postar, todo dia eu tenho que fazer um stories, eu tenho que estar criando conteúdo. E uma coisa que me ajuda também é porque eu tô constantemente estudando, porque eu gosto muito desse tipo de assunto. Rafa, a gente sabe que muito do comportamento das pessoas reflete aquilo que elas viveram na infância delas, né? E aí me conta como é que foi a infância do Rafa. O que te tornou tão desenrolado, tão pra frente? Foi sempre assim? Tu teve uma estrutura familiar? Como é que foi? Sim, meus pais, eles são casados ainda, a gente não tem uma família muito grande, assim. Acho que isso até é uma coisa que ajudou. Porque assim, eu tenho minha avó, minha tia e 2 primos, só. Essa é a minha família, e meu tio. Então, assim, a gente tinha que se relacionar com amigos, né? Porque ainda essa minha família mora em outro estado, então a gente não tinha convívio familiar, assim, sabe? Então a gente tinha amigos e meu pai sempre foi um cara com muitos amigos. A minha mãe é uma pessoa que, se ela sentar contigo, ela fala horas e horas. E eu até achava estranho quando era mais novo, mais envergonhado, assim. Eu falava, mãe, por que tu conversa com todo mundo, assim? Então, muito disso, dessa habilidade de me relacionar, com certeza veio deles, assim, por causa dessa
dessa dinâmica deles de sempre estar conversando com pessoas, interagindo. E hoje a gente vê o Nerd Sedutor, o Rafa todo desenrolado, mas tem uma história que eu gosto muito, porque eu já ouvi várias vezes, né? Já assisti algumas entrevistas do Rafa e ele sempre conta, eu não podia passar o meu programa sem te contar, que é a tua primeira baladinha de Porto Seguro lá sozinho. Sim. Porque, gente, quando a gente vê uma pessoa muito desenrolada, as pessoas costumam dizer assim, mas pra ele é fácil, né? Porque ele sabe conversar, porque ele sabe se expressar, ele sabe se portar. Como é que foi a tua primeira experiência em um ambiente que tu não conhecia, extremamente novo, mas que, né, no ruim ali deu bom? Como é que foi? Foi bem legal, assim, eu tinha 15 para 16 anos, eu era bem inexperiente, eu tinha beijado na boca acho que umas 2 vezes só e era aquele negócio de infância, assim, de esqueminha, tipo, de um amigo meu ir falar com a menina e tal. E aí eu tive uma oportunidade de ir para Porto Seguro com os meus pais, só eu e os meus pais, né? Eu não tenho irmãos, então era só eu e os meus pais. E na viagem, na ida do avião, eu vi que tinha uma gurizada mais velha, assim, 19, 20 anos, eles estavam se formando e eles estavam indo pra lá pra passar férias, ir pras festas e tal. E aí, no hotel, eu conheci os caras jogando bola. E aí eles falaram, vamos pra festa com a gente à noite. E eu falei, legal, eu vou ver se os meus pais deixam eu ir. Aí eu conversei com os meus pais perguntaram lá, a balada era segura. E aí eles deixaram eu ir na balada. Era Toa Toa o nome da balada lá em Porto Seguro. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou na festa, eu pensei, vou colar com os caras mais velhos, vou aprender muitas coisas. Vou pegar muitas com eles. Vou colar com eles ali, vai ser legal. Cara, quando a gente chegou na festa, cada um foi para um lado e eles me deixaram sozinho na festa. Porque, cara, eles não iam querer andar com um cara de 15 anos, assim, sabe, na festa. Eu não sabia, não imaginava isso. E aí, cara, eu fiquei arrasado, assim, né? Fiquei sozinho na balada, tipo, não sabia o que fazer, não sabia como me comportar. Nunca tinha ido pra uma festa, ainda mais sozinho, eu sempre ia com os meus amigos. E aí, de repente, eu vi uma menina me olhando. Aí eu falei, poxa, essa é a oportunidade que eu tenho de me dar bem na festa, porque aquela menina ali me achou bonito, talvez, porque ela tá me olhando sem parar, só que eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu tive um estado de consciência de falar assim, eu preciso tomar uma atitude, eu tô num lugar que ninguém me conhece, então ninguém vai ver se eu passar vergonha. E aí que eu digo que iniciou o Nerd Sedutor, porque eu tive que ir lá fazer alguma coisa. Daí eu fui lá, conversei com ela, não lembro muito bem o que a gente conversou, mas eu lembro que a gente ficou conversando durante algum tempo e começou a acabar o assunto, né? Logo eu, o criador, assunto do infinito. O criador do assunto infinito. Começou a acabar o assunto e aí eu, poxa, preciso pensar em um novo assunto, preciso pensar em um novo assunto e eu nem pensava como eu iria conseguir o beijo, assim, que dirá... Só queria conversar. Só queria conversar. E aí eu comecei a olhar pra ela, assim, ver se eu conseguia puxar algum assunto e aí eu vi que ela tinha um brinco com uma pena, que era bem moda na época, assim, que os vendedores ambulantes vendiam na praia lá em Porto Seguro. Aí eu fui falar pra ela assim, deixa eu ver esse teu brinco de pena. E quando eu fiz assim, ela fechou os olhos e fez assim, eu disse, opa, esse é o momento. É o momento. Aí eu fui, beijei ela, a gente ficou, foi muito legal. Aí eu voltei, contei pra todos os meus amigos, cara, peguei altas gatas em Porto Seguro e tal. E aprendi como que faz, E aí eu aprendi muito do que anos depois eu fui estudar nos livros, que é a estratégia de você tocar, a estratégia de você se aproximar, de você tentar, de você conversar legal e tal. Então, comecei a descobrir ali nessa viagem. Gente, eu amo essa história, legal. Rafa, porque me diz qual jovem que nunca passou por isso. Sério, gente, todo mundo passou por isso em um momento da vida. Menino ou menina. Claro que existe até uma cobrança maior do menino de chegar nas meninas, né? Comigo nunca foi assim, tá? Tipo, se eu gostei do menino, eu sempre dava sinais muito claros. E se ele demorava muito, eu já não queria mais também. Entendeu? Então, eu já trocava o alvo. Mas quantos meninos perdem a oportunidade por causa disso também? Exatamente. Eu acho muito massa essa história. E tem gente até hoje que me manda mensagem pedindo pra eu arrumar as amigas, gente. Adulto, Rafa. Ô, Rafa, homem. Mas é porque não conhece meu canal aí, ó. Gente, dá vontade de falar os arroba, tá? Porque essa semana eu já recebi 2 pedindo contato das minhas amigas. Gente, elas têm Instagram,
sempre tem o arroba ali. Vai lá no perfil do Rafa, olha, compra o curso do Assunto Infinito e chama ela. Porque o que mais falta é assunto. O que mais falta é isso. É a maior reclamação. Por isso que eu, assim, durante aqueles 2 anos que eu trabalhei de graça, na verdade eu estava coletando informações ali da minha audiência. Muito também, né, Rafa? Pra saber o que eles queriam. Aí as pessoas pensam assim, tá, mas como assim? O que é assunto infinito? Assunto infinito, nada menos do que eu mapeei um padrão de conversa e de comportamento quando um homem conversa com a mulher. Existem etapas. Primeiro você começa com conversas casuais. Oi, tudo bem? Qual é o teu nome? Perguntando e pegando informações da garota. Depois você começa a brincar, começa a se tornar mais divertido. Depois você começa a ativar algumas emoções através de alguns tipos de conversa para você demonstrar o seu valor, né, para a garota, para ela perceber que você é um cara interessante. E por último, você pode até usar cantadas, que muita gente pensa que não funciona, mas é porque as pessoas usam no contexto errado, as pessoas chegam falando cantada. Eu ia te dizer isso agora, já inicia não dá nem oi, o cantado é primeiro, né? Exato, aí quando você tem uma estrutura completa e você sabe quais são os assuntos e as frases que você fala em cada uma dessas categorias, aí não tem erro. Porque você guia a conversa de uma forma certa, assim, sabe? Então a tendência é a garota gostar da conversa, a conversa ser divertida, ela associar a diversão à sua presença e ela perceber que de repente ela tá afim de você, porque atração não é uma escolha. É uma coisa que acontece. Se você parar pra pensar assim, você não lembra por que você ficou afim de alguém. Você simplesmente tá afim de alguém. Por causa de provavelmente coisas que ele fez que você nem percebeu. E emoções que provavelmente foram geradas, exatamente. Exato. Que legal. E qual é a base pra ti, Rafa, de qualquer sucesso no relacionamento? Tipo assim, não, eu sei que tem vários pontos, eu sei que é um conjunto, sim, mas que tu pensa assim, cara, se não fizer isso, não adianta, não vai funcionar. Relacionamento, assim, no caso, tu tá perguntando relacionamentos duradouros, assim. Não, eu digo no início mesmo, ali, tá, tipo, da conquista. Ah, legal. Então, assim, eu acho que a base de uma atração é você gerar emoção. Isso até é a teoria que eu tenho, porque muita gente hoje fala do VSM, que é um código assim chamado valor sexual de mercado. O que é isso? Você tem as suas características pessoais, a sua aparência, a sua altura, a sua idade, o seu status social, a sua questão financeira. Isso tudo seria o seu valor sexual de mercado. Como se você ranqueasse uma nota que te posiciona no mercado de que pessoas que vão se interessar por você ou não. E as pessoas associam muito essa questão da beleza, do dinheiro, hoje em dia, quando na verdade eu tenho a teoria do elemento da atração que diz que se você souber como causar um impacto emocional forte na outra pessoa, você pode conquistar ela mesmo se o seu VSM não for tão alto. Vou dar um exemplo. Uma garota, por exemplo, que sofreu em relacionamentos passados, foi traída ou passou por um relacionamento abusivo e um rapaz novo se apresenta para ela como alguém de inteligência emocional, alguém que não é ciumento, não é possessivo ou alguém que faz demonstrações de fidelidade, ele não precisa ser bonito nem rico. Se ele causar esse impacto emocional e souber demonstrar esse valor que é uma exigência que a garota tem pro relacionamento, ele pode conquistar ela. Ah, entendi. Sabe? Então, se você souber ativar emoções através da expectativa que a outra pessoa tem pro relacionamento, você pode dar certo. E você consegue saber mais ou menos o que a pessoa espera de um relacionamento através da conversa. Ai, que massa! O VSM, né? Isso eu nunca tinha ouvido falar, tá? Mas é bem real, né, Rafa? Porque as pessoas... E é aquele breve julgamento que a gente faz às pessoas. Tu já olha alguma pessoa e tu diz, faz uma análise ali. O VSM, ele é verdadeiro, ele é importante, né? Eu, dentro do meu treinamento, eu também tenho um módulo que eu falo sobre VSM, que eu explico como você aumentar o seu VSM, porque o VSM não é uma coisa, é uma percepção da outra pessoa. Por que muitos caras pagam um combo de bebida na balada? Porque eles querem causar uma percepção de que eles têm dinheiro. Não necessariamente eles têm dinheiro, mas eles querem causar essa percepção. Então o VSM é muito mais sobre percepção do que você ter. Mesma coisa assim, às vezes a pessoa não é tão bonita, mas se arruma bem, ela causa uma percepção de que ela é mais bonita, né? Sim. Então, que ela é arrumada pelo menos, né? Ou esforçada. Ou tem um cuidado ali com a aparência, né? Ai, que legal. Então é mais ou menos isso. E aí a gente vai
descobrindo as teorias, estudando e aperfeiçoando e dando algumas dicas para a pessoa se desenvolver. Gente, assim, ó, hoje em dia eu acho que a base de tudo é o desenvolvimento pessoal. E no momento que tu te dedica para melhorar como pessoa, como marido, como namorado, como um paquera, como tudo, né? Que tu se dispõe a realmente aprender algo novo, eu acho que tu já passa para um próximo nível, né, Rafa? Tu tá colocando à disposição que, tipo, pô, eu não sei de tudo, eu quero aprender, eu tô disposto a aprender. Enfim, gente, vocês vão aprender muito se vocês seguirem o Rafa. É isso aí. @NerdSedutor. Quer passar teu YouTube também? É tudo Nerd Sedutor, Nerd Sedutor Oficial em todas as redes sociais. Tô produzindo bastante conteúdo no Instagram agora, no TikTok também. No TikTok, exatamente. Conteúdo de qualidade, tá, gente? Eu indico porque eu acompanho e eu sou mulher e eu adoro o conteúdo que tem lá em função de relacionamento humano, que eu sempre gostei. Então vão lá, sigam o Nerd. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente tá começando um projeto novo, assim, porque como você sabe, eu sou casado. Sim! E eu vou começar um projeto com a minha esposa agora, para falar sobre relacionamentos de casais também. Que massa! Então é um projeto Isso é muito importante. É um projeto nosso que tá para sair agora, talvez no final do ano ou no começo do ano que vem já. Que legal, Rafa, porque assim, o Rafa ensina a conquistar, né? Eu escolho manter. Tô com a minha esposa já há mais de 11 anos, então tá dando certo. Alguma coisa tá funcionando aí. Rafa, ensina pra gente, tá? Todo mundo precisa de dica de casamento, gente, que eu nunca vi tanto divórcio. Depois dessa pandemia, meu Deus do céu, né? É verdade. Gente, obrigada pela participação de todos que tiraram um tempinho para assistir a gente. Rafa, obrigada de novo pela disponibilidade de estar aqui comigo. Adorei o papo. Te agradeço. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo.